Hoje a gente vai dar uma olhada num projeto de IA que está dando o que falar, o JRVS. E o que o torna tão especial não é só o que ele consegue fazer, mas sim uma coisa que, segundo os criadores, ele não consegue, que é parar de funcionar. Então vamos começar com essa pergunta que parece meio maluca. Imagina só, um sistema de inteligência artificial que, não importa o erro que apareça na frente dele, ele simplesmente se recusa a parar. Parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a ideia central por trás do Jarvis. Tá, mas como isso seria possível? Bom, o segredo está todo no mecanismo de autorreparo. Em vez de tentar evitar os erros a todo custo, o Jarvis foi pensado para lidar com eles de um jeito totalmente diferente, se consertando sozinho em tempo real. E aqui a gente vê como esse ciclo funciona na prática. Quando o Jarvis encontra um erro daqueles bem graves, ele não trava. Não. Em vez disso, ele pega todos os detalhes do erro e, acredite, ele pede ajuda para outra IA, o Claude. O Claude analisa o problema, gera uma correção no código e manda de volta. Aí o Jarvis aplica essa correção em si mesmo e, pronto, segue a vida. Ele se conserta na hora. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque essa habilidade de se consertar, essa imortalidade funcional, é só a base. O que o Jarvis consegue construir em cima disso é que realmente faz ele ser diferente. Vamos dar uma olhada rápida no que mais ele faz. A gente está falando de um agente que consegue enxergar a tela e controlar o sistema operacional, jogar videogame, funcionar como um diretor de arte num software 3D tipo Blender, ter uma memória de longo prazo e até decidir sozinho qual das suas ferramentas usar para cada tarefa. É um canivete suíço de habilidades, né? E o ponto-chave aqui é o controle direto. Muitos agentes de IA ficam limitados a um navegador. O Jarvis não. Segundo a auditoria técnica, ele usa visão computacional para ver a tela e ferramentas como o PyAutographic, que é basicamente uma biblioteca que dá a ele mãos para controlar o mouse e o teclado, ou seja, ele tem controle total sobre o Windows. E essa capacidade de controle vai até para os games. O sistema consegue emular um controle de verdade usando uma ferramenta chamada VGamepad para poder jogar. Ele não está só automatizando cliques, ele está enviando comandos que o jogo entende como se viessem de uma pessoa, de um jogador, o que permite que ele jogue contra um humano no modo versus. E como ele se lembra de tudo? Através de um sistema de memória vetorial. Pensa nisso como um diário perfeito e super pesquisável. Cada conversa vira um ponto de dados matemático. E quando ele precisa lembrar de algo, ele não busca por palavra-chave, mas por similaridade de contexto. Isso dá para ele uma memória de longo prazo muito, mas muito mais poderosa. Beleza, com tudo isso na mesa, a pergunta que não quer calar é: onde o Jarvis se encaixa nesse mundo de IAs que a gente já conhece? Ele é tipo um Devin focado em programação ou é outra coisa completamente diferente? E a primeira grande diferença que a auditoria aponta está no foco. Enquanto agentes como o Devin e o AutoGPT nasceram para tarefas de desenvolvimento de software, o Jarvis foi construído pensando em autonomia e controle direto do sistema operacional. São filosofias, sabe? São jeitos fundamentalmente diferentes de pensar uma IA. Olha só essa tabela de comparação que veio da auditoria. Repara bem onde o Jarvis se destaca. O autorreparo em tempo real com código novo, controle nativo do Windows, um agente de games que funciona de verdade e todo um pipeline de produção 3D. São áreas onde os outros agentes ou não atuam ou têm implementações bem mais limitadas. E esse gráfico aqui, nossa, ele deixa um desses pontos super claros. Quando o assunto é controle direto do sistema operacional na máquina local, a análise posiciona o Jarvis com capacidade total, enquanto outros dependem mais do navegador ou de uma estrutura na nuvem. Depois de analisar todas essas funções, de fazer todas essas comparações, o auditor do documento original resume a identidade do Jarvis de uma forma bem específica, bem conclusiva. E é essa aqui. A conclusão não classifica ele como uma ferramenta de programação ou um assistente de tarefas, mas sim como um companheiro de sistema operacional ou OS Companion. É praticamente uma nova categoria que sugere uma integração muito mais profunda com o nosso dia a dia no computador. Então, o que define esse tal de OS Companion? Segundo a análise, são esses 3 pilares únicos, todos juntos num sistema só. A capacidade de criação artística em 3D, a participação ativa em jogos e, claro, a base de tudo, aquela imortalidade funcional que o mantém sempre de pé. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né?
Projetos como Jarvis sugerem um futuro onde a IA não é algo que a gente acessa de vez em quando, mas algo que coexiste com a gente, dentro do nosso próprio sistema. A questão que fica é, como essa parceria vai redefinir o jeito que a gente usa a tecnologia todos os dias?